Hola, buen día a todos. No sé, había empezado antes, si ahora estamos grabando, vuelvo a repetir. Mi nombre es Ana Clara Cobas, soy ingeniera forestal. El proyecto que les vengo a presentar son Árboles Ciudadanos. Yo pertenezco a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la UNOVA, de Argentina, y trabajo en el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras. Participamos en este proyecto junto con Tortorielo Miguel y Patricio Arrio. El proyecto fue financiado por la Secretaría de Investigación de la UNOVA y entra dentro del eje temático de formación ciudadana. Nosotros sabemos, cuando estamos en una ciudad, que los espacios verdes y fundamentalmente el arbolado urbano constituyen muchas veces el único contacto que podemos tener nosotros con la naturaleza, dentro de la ciudad, ¿no? Y ejerce este arbolado efectos positivos sobre las condiciones ambientales, como regulación de las temperaturas extremas, atenuación de vientos, capta partículas de polvo, disminuye el ruido de los autos. Como podemos ver en las imágenes, tenemos sombra, y esa sombra no solamente que uno puede dejar el auto y que no se sobrecaliente, sino que hay una diferencia de temperatura entre aquellas calles sin árboles que aquellas calles con árboles. Sin embargo, a nivel comunitario, no hay una conciencia real o significativa del arbolado público y su prestación de servicios ecosistémicos. Se desconocen además los fundamentos de un buen manejo y cómo se debe conducir el arbolado, las características particulares que tienen cada una de estas especies que los componen y sus necesidades o cómo deben podarse o cuidarse. Entonces, el objetivo de este proyecto que nosotros tuvimos de extensión fue acercar a la comunidad todos estos conocimientos, o sea, los conocimientos necesarios para poder, desde una mirada ciudadana, apropiarse de su patrimonio urbano, de sus árboles, de su barrio, de los árboles de su barrio, de manera de poder ayudarnos entre lo que es la parte estatal del municipio y el ciudadano a cuidar de este patrimonio verde. Para ello se realizaron charlas sobre arbolado urbano en distintas sociedades de fomento. Las sociedades de fomento son organizaciones de barrios, de personas que interceden entre los vecinos y la municipalidad cuando hay alguna queja del asfaltado o que falta poda o falta luminaria. Entonces, además de hacer estas charlas, lo que se trató de hacer fue una encuesta para recabar información y saber realmente cuánto sabe el vecino o el ciudadano sobre el arbolado urbano. Esto se propuso en época de pandemia, se pensaba hacer presencial, ir hasta los lugares de las distintas sociedades de fomento, y lo terminamos haciendo virtual, por lo tanto la participación no fue la que se esperaba, pero igual pudimos tener algunos resultados. Más allá de las charlas, que nosotros queríamos proveer esta información de cómo tienen que cuidar los árboles, cuál es el árbol que se necesita para cada una de las veredas, si son anchas, si son angostas. Obtuvimos como un feedback consultas de la gente para ver qué especies plantar en una plazoleta, cómo tenían que hacer la poda, cuáles tenían que ser sus cuidados. Y a través de las encuestas y analizando las respuestas, nosotros pudimos observar que la gente en general tiene un conocimiento de cuáles son los beneficios que aportan los árboles, pero no saben qué especie se puede plantar, cómo hay que hacer esa plantación, cómo podarla de manera correcta. Y lo que también vimos es que no saben o no conocen, los que no saben, cuáles son las limitaciones entre lo que puede hacer el ciudadano, que es lo que le corresponde, y lo que tiene que hacer la municipalidad. Entonces, ¿cuáles son las ordenanzas que hay con respecto al arbolado urbano en la ciudad de Junín? La gente lo que mayormente identificó fueron inconvenientes observados en el arbolado de sus cuadras. Principalmente las veredas levantadas, la interferencia con los cables, pudrición de algunos ejemplares, como esto que les decía y no conocen las ordenanzas municipales de la ciudad.
En sí lo que nosotros observamos, y por eso queremos hacer una educación al ciudadano, es que en general uno tiene un árbol en la puerta de su casa, lo único que ve es esto, me levantan las veredas, tengo las ramas que me interfieren con los cables, está podrido, se va a caer, molestan las hojas que se caen. Entonces lo que tratamos de hacer es a través de una educación al ciudadano, hacerles entender que los árboles vienen de un ambiente natural. Obviamente en el bosque o en un parque no tienen que convivir con lo que son las construcciones, las edificaciones, la contaminación ambiental por los autos, y eso va deteriorando al árbol. Lo mismo que las malas prácticas de la poda, que a veces el vecino no quiere esperar a que venga la municipalidad a hacerla y como no conoce, realiza mal la poda. Esa rama abierta que quedó lastimada o lesionada, junto a toda la contaminación ambiental, va a favorecer que el árbol después derive en una pudrición porque empiezan a entrar los hongos, empiezan a entrar las bacterias, y ya cuando tenemos el árbol fitosanitariamente deteriorado y vemos que está ahuecado y tenemos pudrición en las ramas, es donde empezamos a aumentar el riesgo de las caídas y los problemas posteriores que tenemos después de la tormenta. El árbol resiste las tormentas. Ahora, si tiene algún tipo de problema fitosanitario o uno hace ahí una técnica que es una poda de raíces, que es cortarle las raíces al árbol para que no me levanten la vereda, y si está mal hecha, el árbol pierde el anclaje y con todo esto de las tormentas, la lluvia, el agua, el árbol se termina cayendo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue esto, educar al ciudadano. Como conclusión a todo esto podemos decir que es necesario seguir brindando información sobre los beneficios y cuidados, cuáles son las especies aptas para el arbolado, cómo se debe plantar en un principio, o sea, de una, para que después no tengamos problemas con el tema de las raíces, porque a veces vemos que hacen unas cazuelas o un espacio donde lo plantan muy chiquitito, entonces la raíz va a tratar de salir por el sector de la tierra y va a empezar a levantar las veredas. De esta manera lo que vamos a incentivar es que se hable de los beneficios del árbol, no tanto de los problemas que genera, y empezar a ser parte de la solución porque, como les digo, los árboles brindan servicios ecosistémicos importantes para ir afrontando este cambio ambiental. Muchas gracias a todos. Bom dia a todos. Eu sou aluna de Engenharia Biotecnológica da Unesp e o projeto de extensão que estou apresentando hoje é sobre sustentabilidade e biodiversidade e o desenvolvimento de produtos de limpeza a partir do óleo de cozinha residual associado a extratos de plantas do cerrado. O descarte incorreto de resíduos domésticos produzidos é uma problemática cada vez mais atual. E o principal componente é o óleo de cozinha, que a gente usa na alimentação do dia a dia. Caso o óleo atinja corpos da água, é degradado por micro-organismos presentes, em especial bactérias, que neste processo vão consumir oxigênio, reduzindo o oxigênio disponível para a fauna aquática. E ainda há outro impacto, que é associado à viscosidade e à tensão superficial do óleo, que conduz à formação do filme flotante na superfície, que vai atuar como uma barreira prejudicando a aeração pelo vento. No solo, ele também é prejudicial, causando proliferação indesejável de micro-organismos e até danos no sistema radicular de plantas. Pensando nisso, o nosso projeto tem o objetivo de conscientizar a população local por meio da realização de cursos presenciais em parceria com o Fundo Social do município de Assis e eventos e postagens online sobre a importância da preservação do meio ambiente. Além disso, temos o objetivo de orientar a população a promover a sustentabilidade ambiental, especialmente na nossa região, reaproveitando o óleo de cozinha para a produção de sabões, como pode ser visto na imagem. A nossa metodologia foi realizar o minicurso Sabão Sustentável, usando extratos vegetais do nosso cerrado, em parceria com o Fundo Social e a Prefeitura. Temos mais ou menos uma turma a cada 2 meses, com 20 alunos cada, e também elaboramos alguns eventos online e postagens para as redes sociais do projeto. No minicurso, ensinamos de forma simples e segura como é possível produzir sabões a partir do óleo usado na cozinha. A receita também é inteiramente de criação do projeto.
E além de utilizar o extrato vegetal do barbatimão, estamos estudando alguns outros extratos para incrementar o nosso produto. E o último evento online realizado foi o Julho Sem Plástico, no mês de julho de 2022, que contou com 170 participantes e 5 palestrantes de diversas localidades do país. O presente projeto realizou o objetivo de disseminar o conhecimento ambiental para a comunidade em geral, além de apresentar uma alternativa viável para o descarte incorreto de óleo de cozinha e incentivar a população a conhecer a biodiversidade do cerrado e promover seu uso sustentável e sua proteção. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação, Vitória. Respondendo à pergunta que fizeram na sala, Graziele, você está para apresentação, sim, mas ainda faltam algumas pessoas na sua frente. Então, a próxima seria Edivânia Ângela de Souza. Acredito que quem vai apresentar é a Isabela, como ela falou aqui do lado. Isabela, então você tem 7 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Coloquei a apresentação Bom dia, certa. gente, tudo bem? Eu sou Isabela, estou representando o GAPAF, eu sou estudante de Serviço Social da Unesp, né? O GAPAF é o Grupo de Alfabetização Paulo Freire. Ele realiza atividades de extensão desde 1998, com histórico de atuação junto a diversos grupos da comunidade francana. E a gente é o grupo de extensão comunicativo popular mais antigo da Unesp Franca, né? E a gente sempre trabalhou com a metodologia proposta por Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, né? Há 3 anos, o GAPAF passou a trabalhar com pessoas em situação de rua, mais especificamente com moradores do abrigo provisório Giuseppe Moscati, que é um serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, daqui de Franca, que é administrado pela Pastoral do Menor, né? Que é uma OSC, uma organização da sociedade civil. Lá no abrigo, a gente passou a desenvolver oficinas de metodologias artísticas populares, né, respaldadas na filosofia de Paulo Freire. Então, a gente busca construir essas oficinas e as relações com os usuários desse serviço a partir de práticas dialógicas, do resgate de memórias, do respeito e afeto acima de tudo. O GAPAF, ele entende que a arte abre caminhos, né, para troca de vivências e que, através dela, a gente tem acesso à história e à subjetividade dos seres sociais, e a forma que esses sujeitos leem e analisam o mundo no qual eles vivem. Então, a gente realiza as oficinas numa perspectiva de construção e desenvolvimento da cidadania, da autonomia dos usuários e do fortalecimento de vínculos. Aqui a gente tem algumas imagens, né, das oficinas de 2023 no abrigo. A gente já trabalhou com muitos materiais, mas no último semestre a gente focou especificamente em pintura e crochê. Durante a elaboração do projeto de 2023, a gente decidiu expandi-lo, né, para além das oficinas de metodologias artísticas, e com isso a gente chegou no projeto Você Tem Fome de Quê? Que prevê a elaboração, né, de trabalhos de alfabetização com os usuários do Centro Pop de Franca e a reativação da horta comunitária no abrigo provisório, né? É um título simbólico, porque a partir dele compreende-se que a fome é mais do que uma necessidade fisiológica e de sobrevivência, né, que leva apenas ao ato de se alimentar. O nosso objetivo é que o cultivo de alimentos e a prática da alfabetização orientem práticas sociais e políticas, incentivem a luta e a esperança e ainda desenvolva nos espaços nos quais a gente está trabalhando o debate a respeito da alimentação, da escrita e da leitura, da memória e da representação social, né? Porque tudo isso nos é muito caro. Nesse projeto, a gente se uniu ao Núcleo Agrário Terra e Raiz, né? Que é conhecido como NATRA, que é um importante grupo de extensão do nosso campus, da Unesp, né? Que há muito tempo desenvolve trabalhos que envolvem segurança alimentar, hortas comunitárias, é uma extensão que já tem um forte histórico de luta pela reforma agrária também. E há algum tempo havia uma horta no abrigo provisório, né? E os moradores eram responsáveis pela manutenção dela e obtinham uma renda da venda desses alimentos para a cozinha do próprio abrigo, mas devido à rotatividade, né, muitas pessoas entram e saem todos os dias desse abrigo, ela acabou sendo desativada e ficou abandonada por um tempo até que a gente resolveu reativá-la, né, tivemos essa ideia. E as oficinas da horta, elas visam principalmente a troca de saberes naturais, já tendo sido realizadas, além de diversos momentos de plantio e roda de conversa, algumas oficinas para produção de remédios naturais também. Tudo em colaboração com os usuários do abrigo. Aqui a gente tem algumas imagens, né, para ilustrar o trabalho que a gente tem feito lá na horta do abrigo provisório.
Sobre o projeto de alfabetização de jovens e adultos no Centro Pop, né? A ideia do projeto de alfabetização surgiu a partir de uma demanda trazida para nós pela própria coordenação e equipe técnica do Centro Pop, né? Que identificou essa lacuna nos usuários dessa política. O Centro Pop é um equipamento da Proteção Social Especial de Franca, né? Fazendo parte da política de assistência, e ele é voltado especificamente para o atendimento de pessoas em situação de rua, né? Como base para desenvolver esse projeto, o GAPAF utilizou a experiência de Paulo Freire em Angicos, no Rio Grande do Norte, na qual ele alfabetizou adultos em 40 horas de aula, né, sem nenhuma cartilha. E aqui cabe ressaltar que os objetivos do Paulo Freire, né, também sempre incluíram o despertar de uma consciência política desenvolvida através de um contexto popular, ou seja, sob pé de igualdade e não estabelecendo qualquer tipo de relação hierárquica. A gente tem que lembrar que Paulo Freire afirma que antes de ler palavras e frases, as pessoas já leem o mundo. E esses usuários já leem o mundo muito bem. Então, antes de começar as oficinas de alfabetização, o GAPAF organizou uma oficina de confecção de máscaras, né, que foi realizada em 3 encontros. E essa oficina levou o nome de Quem Sou Eu? Ou Quem Eu Seria Se Fosse Quem Eu Quero Ser. E o principal objetivo era despertar o questionamento a respeito de si e do mundo em que a gente vive, além de criar vínculos entre os usuários e os membros do GAPAF. A gente pensou em começar o projeto, né, o processo de alfabetização, utilizando a arte, exatamente porque a arte não tem certo ou errado, né, o que é muito importante para pessoas que vivenciaram experiências de rejeição em escolas, que é o caso de muitos desses usuários. E foi a partir desses 3 encontros que o grupo começou a trabalhar as palavras geradoras, né, que serão protagonistas desse processo de alfabetização, porque durante a oficina a gente pôde conhecer mais sobre a realidade, história e vivências, né, desse grupo com quem a gente está trabalhando. Aqui tem algumas imagens também para mostrar uma parte do processo. O GAPAF também está construindo um documentário, né, sobre essa oficina. E para concluir, eu não poderia deixar de afirmar, né, que o trabalho com pessoas em situação de rua é muito desafiador, principalmente porque é um grupo muito heterogêneo e que, portanto, possui demandas muito diferentes, muito distintas. Ou seja, tanto os serviços de atendimento, né, e acolhimento, como nós precisamos constantemente nos atualizar para dar conta de atender e, no nosso caso, de entender também essas demandas, né? Essa característica da heterogeneidade se intensificou ainda mais durante a pandemia do Covid-19 e a má gestão do governo federal, né, que deixou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema, e por isso a gente lida muito com a inconstância e a ausência provocadas pela rotatividade desse grupo, ou até pelo abuso de substâncias químicas também, que também é uma especificidade desse grupo de pessoas. Muitas vezes a gente chega no abrigo provisório e a gente se depara com um grupo de pessoas completamente diferente da semana anterior. Então, a gente tem que se preparar para lidar com essas situações e as frustrações, né, que advêm delas. Por fim, mas não menos importante, né, eu queria dizer que o contato com essa população, as trocas que a gente tem com eles, conhecer a história deles, suas memórias, suas dores, seus amores, não tem preço, e eu sinto que o GAPAF coloca em prática semanalmente os dizeres e a filosofia de Paulo Freire, né, quando a gente se encontra e senta com eles para trocar experiências diversas, e a gente vai embora depois com muito mais conhecimento do que a gente chegou. Esse é um pouco do trabalho do GAPAF. Encerro minha fala aqui. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Eu sou a Lairiane, eu faço enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões. Hoje eu vim apresentar um trabalho intitulado Educação e Saúde acerca dos cuidados de higiene para pessoas com necessidades especiais, uma ação extensionista, de autoria minha, dos meus colegas João e Alessandra, e orientado pela professora doutora Andressa da Silva. Então, introdução. As pessoas com necessidades especiais de saúde, com necessidade especial, são aquelas que possuem alguma limitação, seja de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E, então, elas apresentam um entendimento de viver a vida como outras pessoas, porque elas necessitam de cuidados mais complexos, que outras pessoas não precisem. Para isso, então, entre essas tem as crianes, que são pessoas que a gente trabalha mais no projeto, que eu vou falar, que é crianças e adolescentes com necessidade especial de saúde, e que inclui aquela de 0 a 17 anos de idade. Para isso, então, se criou a PAI, que é a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, que atua como um local, um espaço de apoio à família, aos cuidadores e à pessoa com necessidade especial de saúde. Então, dá assistência no que equivale ao direito, à inclusão dessa pessoa, o cuidado. Sendo assim, ela se torna um espaço propício para a gente atuar frente ao cuidado em saúde, promover a saúde para esse fim. Então, o objetivo do trabalho é relatar experiências de acadêmicos do curso de enfermagem acerca das atividades extensionistas realizadas na APAI. A metodologia é um relato de experiência, foi realizada em uma escola de uma APAI da região noroeste do sul do Brasil. A atividade contemplou adolescentes e jovens matriculados nas turmas de EJA e ciclo, e para isso, então, utilizou-se recursos lúdicos que falassem sobre higiene e alimentação, que foi um tema discutido com a equipe da direção da escola, que teriam mais necessidade para trabalhar com isso. Então, para a gente desenvolver essas atividades, a gente utilizou de um lúdico, que no primeiro momento, que dá para ver na primeira e na segunda foto, que relatava os cuidados de lavagem das mãos, cuidados com os alimentos, com a escovação dos dentes e a higiene bucal. No segundo momento, para tornar mais visual, a gente levou, então, esses objetos, produtos de higiene, como sabonete, desodorante, toalhas, e explicou sobre as formas que usavam, e nesse momento teve muita troca entre nós acadêmicos e os alunos da APAI, porque eles associavam isso com o cotidiano deles e acabavam, então, relacionando como eles usavam, quanto usavam, e a gente aproveitava esse momento para explicar a forma correta do uso, que estava certo, quando tinha que usar, e a forma. No terceiro momento, foi realizada uma atividade então, dinâmica sobre a lavagem das mãos, na qual a gente colocou um pouquinho de tinta para representar a sujeira, o que era sujo na mão deles, e mostrando os passos da higiene das mãos que são preconizados pela Anvisa para ter uma higiene total das mãos. Nesse momento, então, a gente teve que adaptar os passos, porque muitos deles tinham dificuldade motor. Resultados. A gente viu, então, que os recursos lúdicos utilizados, principalmente com esse público, eles possibilitam essa troca entre nós, acadêmicos, e eles também, então, contribuem com os participantes, com o conhecimento deles, porque eles acabam sendo, prestando mais atenção, sendo mais visuais. Então, apesar de eles possuírem deficiências, na maioria intelectual, seja de grau leve até a um grau mais grave, todos eles foram participativos, com todos eles a gente teve essa troca de dia a dia, o que eles faziam no dia a dia, o que eles utilizavam, e o que estava certo, o que estava correto. E quando eles viam os objetos, a gente percebeu que eles participavam mais daquele momento. Eles relacionavam com o dia a dia dele, o cotidiano e a importância de usar. Tinha muitas limitações, né, acerca da como a gente vai falar, como a gente vai mostrar. Então, a gente adaptou, como eu falei, ali no momento de lavagem das mãos, a gente acabou adaptando para eles conseguirem realizar e ter o mesmo resultado final, que seria a higiene correta. Então, a gente viu que... Desculpa. A gente viu que a atividade realizada contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e jovens que a gente trabalhou, assim como também para o nosso fortalecimento enquanto acadêmico, enquanto profissional, e também saber se adaptar a novos desafios, obstáculos, porque a gente teve que... Desculpa. A gente teve que se adaptar, então, a esse espaço, e a gente viu a importância de trabalhar na APAI, porque a APAI, muitas vezes, ela não recebe o apoio que deveria, então a importância desse ser um espaço de atividades pensionistas. E era isso, então, muito obrigada.
Bom dia a todos, eu sou o Henrique, eu vim aqui representar o projeto Sistema Autônomo de Irrigação e Monitoramento da Horticultura baseado em dispositivos de baixo custo para escolas de ensino médio. E os coautores desse projeto são a Cineia, o Matias, o José Pedro, o Carlos de Oliveira Afonso, o Antônio Rafael, a Joyce e o André. E esse projeto teve financiamento da PROEC, Unesp, e o eixo temático é automação. Bom, para dar uma contextualizada, a escola que fez parte desse projeto é a Escola Estadual de Ensino Integrado José Vasques Ferrari, de Itapeva, São Paulo, e eles já possuíam um projeto de horta na escola com os alunos, para que eles aprendessem na prática alguns conceitos vistos em sala de aula. E esse projeto ele veio com a ideia de propor a criação de um sistema de irrigação autônomo, utilizando um microcontrolador, que nada mais é do que um dispositivo que funciona de maneira semelhante a um computador. Então, ele controla outros dispositivos através das suas entradas e saídas. E com isso, a gente também teve o intuito de passar esses conhecimentos de automação para os alunos do ensino médio, enquanto se praticava o projeto. Como objetivo, os principais eram disseminar esses conhecimentos relacionados a dispositivos de baixo custo, principalmente microcontroladores, como o Arduino e utilizado neste projeto, que é o ESP32, e potencializar as habilidades de organização, planejamento, didática, comunicação dos alunos da graduação e também de relações interpessoais entre os alunos da graduação e os alunos do ensino médio, trazendo um vínculo da escola pública com a universidade. Os materiais utilizados neste projeto são o microcontrolador, que é o ESP32, e ele foi escolhido porque ele é baseado em Arduino, que seria o microcontrolador mais antigo aí no mercado, mas o ESP32 ele foi escolhido porque ele é um dispositivo de baixo custo e ele possui a oportunidade de realizar projetos diversos. Ele tem a possibilidade de conectar no Wi-Fi, fazer conexões Bluetooth. Então, ele é um dispositivo bastante versátil para fazer automações e projetos. Além dele, a gente utilizou um sensor de temperatura e umidade do ar, que é esse DHT11 que está na imagem, e o principal, que é o sensor de umidade do solo. E ele também possui ali um módulo que controla ele. Para a conexão elétrica dos dispositivos foram utilizados jumpers e uma protoboard. A gente utilizou a válvula, que ela nada mais é do que uma espécie de torneira elétrica, então você aciona ela através de eletricidade e ela libera a passagem de água ou fecha o registro. A gente utilizou resistores, o LED RGB. Esse módulo relé ele serve para controlar a válvula. E a gente também utilizou um kit de carregamento solar, que era para fornecer energia para esse sistema. E a metodologia que a gente buscou utilizar, primeiro, nós alunos da graduação, fomos atrás de obter esses conhecimentos relacionados aos dispositivos, à programação dos dispositivos e desenvolver esse sistema autônomo. E junto a isso, nós planejamos e ministramos aulas para os alunos do ensino médio. Então, as aulas eram realizadas na escola, em sala de aula ou no laboratório da escola e também no espaço da horta com os alunos. A gente buscava mesclar conceitos teóricos e com práticas. Então, a ideia não era se aprofundar nos assuntos teóricos, mas trazer uma base teórica de maneira simples para que os alunos entendessem como funcionavam os dispositivos. Então, a gente ensinava um pouco de eletricidade, um pouco de automação, não chegamos a ensinar programação, mas mostrar como a programação funciona. E junto com a prática. Então, na primeira parte da aula, se usava a lousa e esquemas para tentar passar um pouco desse conteúdo teórico, e depois fazíamos uma prática supervisionada, onde os alunos eles seguiam as instruções para montar os sistemas, e aí, no final, um de nós passava o código já pronto,
e mostrava o que o código de programação estava realizando nos dispositivos, como que eles controlavam os dispositivos. E nesse projeto a gente teve alguns desafios e alguns problemas, porque por conta do calendário escolar e principalmente o choque do calendário da Unesp com o calendário deles, que o calendário da Unesp acabou atrasando por conta da pandemia, a gente teve alguns atrasos, principalmente também porque alguns dispositivos às vezes não funcionam, davam algum problema por estar utilizando dispositivos da escola também, e a burocracia para conseguir instalar algum aplicativo ou baixar algum código era muito grande por conta do sistema de segurança dos computadores da escola. E isso acabou atrasando um pouco o projeto. Infelizmente, a gente não conseguiu, de fato, aplicar na horta. A gente conseguiu criar o sistema e passar o conhecimento para os alunos sobre o sistema, mas não deu para aplicar na horta por conta do calendário. Entretanto, dá para se dizer que a gente teve êxito nos objetivos do projeto, porque a gente conseguiu tornar acessível aos alunos do ensino médio e também nós, alunos de graduação, esse conhecimento sobre automação por meio de microcontroladores. A gente conseguiu fazer uma integração entre a universidade e a escola pública, conseguimos melhorar, isso falando dos alunos da graduação, né? Conseguimos ter uma melhora na nossa capacidade de organização, de planejamento, porque a gente que planejou as aulas, os calendários, a nossa didática, como se portar perante os alunos, a nossa comunicação, porque é uma comunicação diferente quando você tenta passar um conteúdo para um aluno do ensino médio, e também conseguimos desenvolver essa relação entre os alunos, uma relação mais direta, mais próxima, mais casual, e também alguns objetivos secundários ali, que principalmente era desenvolver o sistema, né, ter um sistema desenvolvido, e algo que foi bem bacana, que foi um problema encontrado também, que na horta não tinha disponibilidade de eletricidade próximos à região da horta, então a gente colocou os alunos para que eles discutissem e propôssem, que eles trouxessem propostas de solução para este problema. E a proposta trazida foi de utilizar uma bateria, e a gente discutiu melhor isso e acabou desenvolvendo a proposta de uma bateria carregada a energia solar. E aí veio a ideia de se comprar o dispositivo, o kit de carregamento com a bateria solar. E é isso, muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia a todos, eu sou a Ana Carla Riso Mendes, participei como voluntária do projeto de extensão de Geotecnologias Livres para o público de língua portuguesa, assim como a Ana Carolina Camargo, a Letícia Jardim Laranja, o Vitor Vieira Vasconcelos, Ângela Fuchita, Flávia Feitosa, Carolina Pinho, Danilo Zillig, Diego Marcoque e Beatriz Saito, da Universidade Federal do ABC, Leônidas Discouve Filho, da Universidade Federal do Oeste do Pará, o Narcélio de Sá Pereira Filho, auditor do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças de Caucaia, Sidney Charbelli Gouveia, da GeoSaber da BTG Pactual, e a Vanessa Stelzer, da Discover Limitada. Nosso eixo temático é comunicação e redes, e aqui tem meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Então, a tradução, né, o que nós realizamos foi a tradução dos softwares QGIS e Geodá, do inglês para o português brasileiro. Isso foi uma iniciativa muito importante para a democratização ao acesso do conhecimento geoespacial, beneficiando o maior número de usuários. Então, a tradução ela contou com a colaboração de bolsistas, voluntários e com a comunidade de desenvolvedores, que de forma institucionalizada, através de projetos de extensão na UFSC, na UFOP e na UFABC, garantindo, né, que a tradução acompanhasse as constantes atualizações de novas funcionalidades e materiais de apoio dos programas. O objetivo desse projeto de extensão foi tornar os programas QGIS e Geodá mais acessíveis para os usuários da língua portuguesa,
eliminando a barreira linguística que muitas vezes dificulta o pleno aproveitamento dos softwares de geotecnologias livres. Então, ambos os softwares, eles são livres, né, e eles são utilizados para análise e processamento de dados geoespaciais. Então, a metodologia, né, a tradução foi realizada através da plataforma Transifex, por meio da página oficial do QGIS no Transfex, que a gente tem um print da interface do Transfex, né? Então, aqui, por exemplo, tinham 3.625 palavras para serem traduzidas, não só palavras, né? Cada linha aqui conta como um número, né? Então, às vezes eram realmente só uma palavra, às vezes era um textinho um pouquinho maior, mas que contabilizavam aqui como um número cada linha. Aqui era o espaço que nós traduzíamos e enviávamos para revisão, e posteriormente, né, uma pessoa realizava essa revisão das traduções. Então, para a gestão de equipe, nós utilizamos uma planilha em nuvem, que era atualizada diariamente com a quantidade de palavras traduzidas pelos colaboradores. Então, aqui, por exemplo, nós preenchíamos, né, diariamente, quem estava realizando a tradução, qual que era a frente da tradução, por exemplo, aqui eu tinha traduzido a documentação do QGIS, a data que você estava fazendo, horário de início, palavras que não estavam traduzidas, né, qual que era o início, por exemplo, aqui tinham 19.200, horário do fim, né, naquele dia, qual horário que você terminou de realizar as traduções, e quantas palavras ainda ficaram sem traduzir. Então, nesse dia, por exemplo, a gente iniciou com 19.200 e finalizamos com 19.000. E assim, todos iam preenchendo. As atividades ocorreram de fevereiro a dezembro de 2022. Como resultados e discussão, então, para o QGIS, nós utilizamos a versão 3.26 e a tradução da sua interface foi concluída 100%. Foi possível avançar na tradução da documentação do QGIS, passando de 30% para 75%, e para o Geodat, toda a interface foi traduzida. Como conclusões, essa iniciativa tem importância acadêmica e social, tornando o software acessível e inclusivo para toda a comunidade. Todavia, é um trabalho que demanda esforço contínuo, pois as novas versões dos programas tendem a possuir novas funcionalidades que precisarão ser traduzidas. A participação no projeto de extensão permitiu aos colaboradores uma exploração mais profunda dos softwares, familiarizando-se com as ferramentas e com as funcionalidades desconhecidas, além de aperfeiçoar o domínio do inglês técnico. E as interfaces traduzidas dos programas QGIS e Geodat já se encontram disponíveis na internet para download. Que são as referências, QGIS, Geodat e Transfex. Muito obrigada. Então, assim, o presente trabalho ele tem a finalidade de trazer a correlação entre o turismo de pesca e a relação dele com o turismo sexual nas cidades ribeirinhas como uma atividade econômica deformada, né? Do levantamento bibliográfico que nós fizemos, a grande maioria apresenta essa correlação entre o turismo sexual e o turismo de pesca, né? Atrelados um ao outro. E aí a gente traz um recorte temporal e espacial de uma das cidades ribeirinhas, que é a cidade de Paulicéia, também considerada como município de instância turística, devido à sua classificação em 2017. É importante nós pontuarmos que o município de Paulicéia, ele perpassa um cenário de conflito agrário desde 1993, com os primeiros acampamentos aqui na cidade, né, e com a introdução da usina hidrelétrica Sérgio Mota. Então, essas famílias que eram tidas como ribeirinhas, né, viviam da pesca, elas são alocadas em áreas de reassentamento, né, por conta da usina hidrelétrica Sérgio Mota. Nesse mesmo período, a gente tem a introdução da usina Caeté, a implantação da usina Caeté, com o desenvolvimento do agronegócio e da monocultura de cana neste local também. Então, todos esses fomentos, né, de desenvolvimento econômico, eles acabam colocando a população originária num cenário de vulnerabilidade, porque na grande maioria essas famílias não estão inseridas nessas políticas de planejamento, tanto do desenvolvimento turístico quanto do agronegócio.
E aí, de que território nós falamos? Nós falamos do município de Paulicéia, que é um município de fronteira, tá? Divisa entre os dois estados, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. É um município com um grande componente atrativo para turismo, né? Principalmente turismo de pesca, por conta da ponte que liga os dois estados, a ponte Mário Covas, e também o rio, né? O rio Paraná, que banha a cidade. E aí nós estamos falando de do principal atributo desse município que o classifica como um município de turismo de pesca, né? Que é o Rio Paraná, que segundo Tosso, Fácio e Gouveia, é o maior rio de componente energético do Brasil. Com essa vasta riqueza natural, a gente tem um contraponto, né, de famílias vivendo em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Entre as vulnerabilidades que nós identificamos aqui nesse território, é a ausência de acesso à água, né, entendendo que a água é um direito para a sobrevivência humana. Então, aí, com um município com vasto reservatório energético como o Rio Paraná, é inadmissível nós termos pessoas vivendo sem acesso à água tratada. E é importante frisarmos que, com a classificação do MIT para o município, né, quais os critérios que classificam o município como município de interesse turístico? O atrativo turístico, como eu coloquei para vocês, serviço médico emergencial. O município também não conta com pronto-socorro, local de atendimento médico emergencial, hospedagem, alimentação, informação turística e abastecimento de água potável. E aí eu comprovo, né, através da pesquisa de campo, é uma pesquisa etnográfica, né? E aí, visitando os assentamentos locais e alguns acampamentos, nós identificamos famílias, que são as famílias de ribeirinhos que foram alocadas em áreas de acampamento e assentamento, vivendo em total situação de vulnerabilidade. Inclusive, aqui nas imagens vocês veem as formas de armazenamento de água para consumo humano. Então, isso aqui é um poço construído, né, pelo acampado, como forma de armazenamento de água. Então, a comprovação da ausência de acesso de água potável. E aí, eles mesmos classificam, né? A gente aplica um questionário semi-estruturado, onde eles dizem as vulnerabilidades a que eles são submetidos. Então, ausência de médico, transporte de saúde, ausência de saneamento básico. Aqui a gente vê, lá no acesso a esse poço, né, uma presença de anfíbios, de sapos, de rãs, né, que são marcadores da qualidade de água para eles. Então, essa água, quando eu pergunto para eles, isso aqui dentro do poço é água de chuva armazenada para o consumo, e esses anfíbios são marcadores de qualidade, ou seja, eu sei que a água está consumível porque existem essas espécies vivas lá dentro. Então, que comprova uma violação ao princípio da dignidade humana dessa população local em detrimento do desenvolvimento do chamado turismo de pesca, turismo aqui desenvolvido pela classificação do município como de interesse turístico. E aí a gente traz um recorte de linha espacial, como eu falei para vocês, a gente tem uma mudança socioespacial, socioterritorial, né, desta população local ribeirinha, com o início do conflito agrário em 1993, com as primeiras ocupações de famílias que são oriundas de municípios circunvizinhos, inclusive do estado também do Mato Grosso do Sul. De 1993 a 2002, nós tivemos a primeira reintegração, nós tivemos uma última reintegração agora em 2021, onde essas famílias, em período de pandemia, foram destituídas do local onde estavam, né, e alocadas dentro da cidade, em outros locais. E aí data de um conflito de mais de 23 anos, tá? É o conflito mais longo do estado de São Paulo. Neste mesmo período, a gente tem expansão do agronegócio, né? Com a expansão canavieira na região administrativa 11, que compreende aqui a região de Presidente Prudente, incluindo Paulicéia, que data de 1995 a 2014. A gente tem a implantação em 2007 da usina Caeté. Então, a usina Caeté vem para o município e traz um quantitativo populacional de imigrantes nordestinos. Então, a gente tem um desarranjo no crescimento da cidade, do direito da cidade também. Em 2017, aprova-se o MIT, né, com essa classificação que eu coloquei para vocês, mesmo não tendo hospital, mesmo não tendo Santa Casa, mesmo não tendo pronto atendimento, né? E mesmo a população local não tendo acesso à água tratada para tomar.
tá? Em 2021, essas famílias são destituídas do seu local aonde estavam morando, com uma reintegração de posse em plena pandemia. Então, total violação às famílias deste local. E aí o nosso principal objetivo é o quê? Apreender a importância do desenvolvimento das potencialidades local, ou seja, trabalhar o desenvolvimento local dentro dessas políticas públicas, né, voltados para a população local, como medidas preventivas de inibir a prática do turismo sexual. Identificar o público-alvo mais suscetível, então a gente já começou a fazer um levantamento de campo, aonde foi identificado que a população mais suscetível a isso é as famílias do campo, né, principalmente dos acampamentos, visto que não tem acesso à moradia e viviam anteriormente da pesca, né? Então, muitos são submetidos a trabalho análogo escravo, sem registro em carteira, como barqueiros, sem a mínima infraestrutura de trabalho. Então, identificação das políticas públicas locais e projetos sociais destinados à prática de prevenir, a apresentação das causas e consequências para o município, né, para a população local e para a comunidade, e apresentar práticas dentro do turismo local, principalmente que venham coibir essas práticas e estimular o fomento do desenvolvimento. Não que o turismo de pesca seja maléfico em todos os sentidos, a gente sabe que o turismo é necessário, porém, que ele não tenha essa deformidade e que a população local esteja numa condição melhor de vida para que não seja submetida a essas mazelas sociais. Né? Graziela, você tem mais... o seu tempo já se encerrou, eu vou te dar 1 minuto para você finalizar a sua apresentação, tá? A gente tem a metodologia etnografia, como eu apresentei para vocês, o estudo de campo, de pesquisa com as famílias, e o levantamento bibliográfico através do Cielo e do Lilacs, que foram dos instrumentos que nós utilizamos. Né? E as considerações finais são isso, né? Que é inegável que não trabalhar o desenvolvimento local não vai fomentar o turismo de pesca sem que essas famílias sejam colocadas junto a isso. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Nicole, eu sou estudante do programa de pós-graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente, e hoje eu venho aqui apresentar o trabalho intitulado Juventudes Escolares, Interrelações e Formação Cidadã. Essa pesquisa, ela traz o conceito de juventudes como um tema para a geografia. Nós entendemos que a juventude é uma condição social vivenciada de forma desigual entre os sujeitos jovens. Portanto, um direito e um privilégio de classe, utilizando aqui um dos termos do professor Nécio Turra Neto. Embora o Estatuto da Juventude defina a pessoa jovem como aquela com idade entre 15 e 29 anos, e nós sabemos que existam jovens em todos os setores sociais, nem todos os jovens podem se dedicar plenamente a projetos juvenis, seja do presente ou aqueles voltados para o futuro, no sentido de preparação para o exercício da cidadania, ou preparação para o mundo do trabalho, ou seja, como no sentido de garantia de tempo livre, de direito de tempo livre para viver a juventude com seus pares. Desse modo, olhar para as juventudes como sujeito de direito e demandas específicas é relevante também para nós, professores, para a gente entender os anseios desse público e para que assim possamos contribuir para um ensino-aprendizagem mais humano, contextualizado e significativo. Os objetivos da pesquisa, né, nesse trabalho, nós buscamos compreender as relações de poder, as posicionalidades, a construção de subjetividades e identidades dos jovens nas suas relações consigo, com os outros e com a escola, tendo em vista a importância dessas experiências, sejam essas experiências individuais ou coletivas, para a formação da cidadania. A pesquisa foi realizada, né, o nosso recorte empírico, circunscrito a jovens escolares de 3 únicas turmas do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio,
de uma escola pública localizada no município de Flórida Paulista. Então, a única escola pública a ofertar essa modalidade de ensino. Então, só para contextualizar, quem não conhece, Flórida Paulista fica localizado no interior de São Paulo, a uma distância aproximada de 600 quilômetros da capital paulista. É um município pequeno, com aproximadamente 14 mil habitantes. A metodologia que nós utilizamos no trabalho para acessar esses jovens foi a observação participante, onde observei o cotidiano da escola, seja a entrada, a saída, o pátio, os corredores, o recreio, o interior da sala de aula, dessas 3 turmas. Ao final da observação participante, que durou em torno de 2 meses, adentrando na rotina da escola, realizamos grupos de discussão com os jovens e também achamos importante e necessário ouvir os adultos, os professores também. É uma pesquisa de cunho qualitativo. Como resultado, né, nossos resultados apontam para diferentes perspectivas que se entrecruzam e produzem nesse espaço escolar, compondo tanto o espaço quanto as atmosferas afetivas da escola. Então, de um lado, nós temos as perspectivas dos professores, as perspectivas dos adultos, e de outro lado, a perspectiva dos jovens, né? E nesse cruzamento, do lado das perspectivas dos professores, o que a gente concluiu, né? Que existem muitos ruídos na comunicação, uma visão negativa da cultura do jovem e do jovem em si. É uma escola que, nesse período, apresentava muitos conflitos. Havia também, nós identificamos uma desilusão pedagógica e um conflito geracional, sempre em comparação com gerações anteriores, seja de geração dos professores, que antigamente era daquele jeito, ou dos jovens, né, comparando com a geração de quando o professor era jovem. E de outro lado, né, na visão dos jovens em si, nós concluímos que esses jovens, eles reivindicam espaços mais dialógicos, mais problematizadores e mais festivos. Então, longe de serem apáticos, nós vimos uma outra perspectiva, né? E esse conflito também ele é entendido como quando os jovens não entendem as regras ou não querem ser submetidos a essas regras, quando não reconhecem que essas regras são válidas. Então, é aí que a rebeldia comparece, né? Como uma micromanifestação mesmo. E essas micromanifestações que nós identificamos foram desde fugas da sala de aula, a própria indisciplina e a questão dos memes. Nós identificamos muitos memes com relação aos professores, apelidos, e tudo isso compõe a atmosfera e a produção desse espaço escolar. Esses afetos e essas afetações que produzem o espaço escolar, elas podem ser encaradas de 2 formas. Como um confronto em si, ou podem ser encaradas como um próprio feedback. Um feedback de coisas que podem ser melhoradas. Então, um feedback de um termômetro, uma espécie de termômetro. Então, embora o aluno está quieto, ele pode estar prestando atenção na aula, mas aquele aluno quieto também pode estar demonstrando descontentamento. E o aluno que está ali rebelde, demonstrando a indisciplina, ele dá sinais também para o professor que às vezes precisa estar melhorando, adaptando a sua metodologia para atender. Então, por fim, nós concluímos que a escola é composta por uma diversidade enorme de personalidades, de singularidades, composta também
Claro, é um espaço de ensino-aprendizagem, mas é um espaço de sociabilidade. É um espaço onde essa diversidade se encontra, diversidade de personalidades e de projetos de futuro. E que essa multiplicidade, quando ela é ignorada, ela também demonstra o seu descontentamento. E ignorar essas diferenças é muito complexo e traz resultados. Quando isso é melhor trabalhado, essa diferença, é algo extremamente necessário trabalhar essa diferença para melhoria de um ensino-aprendizagem e para um ensino comprometido com a formação para a cidadania. Essas são as nossas referências bibliográficas. Quero reiterar o agradecimento. O trabalho foi desenvolvido com o apoio do CNPq através de bolsa de estudo. Muito obrigada a todos. Buen día, soy Natalia, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, contadora pública y me desempeño en la Dirección de Extensión y Servicios. Dentro de la Dirección de Extensión y Servicios se encuentra un programa denominado CAGET, que es el Centro de Asistencia en Gestión Pública, y a través del mismo realizamos una actividad de extensión denominada Educación Cívica y Conceptos Fundamentales de la Administración Pública Paraguaya. Esta actividad, este proyecto fue desarrollado en conjunto con la profesora Doya Elizabeth Morales, que es la coordinadora del programa. El eje tratado es formación ciudadana, derechos humanos e inclusión. ¿Por qué realizamos esta actividad? Esta actividad realizamos porque el programa está destinado para fortalecer los conocimientos del ciudadano y también de aquellos funcionarios de la administración pública. Y vimos la necesidad de fomentar los conocimientos a los jóvenes del último año del colegio, con el cual nosotros, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos un convenio que es Carlos Pastore, que es un colegio que está ubicado en la ciudad de J. Augusto Saldívar del Departamento Central. Trabajamos con estudiantes del último año de la carrera de Contaduría Pública y fomentamos en ello la concienciación de la importancia del voto. ¿Por qué? Porque este año fue un año decisivo en la República del Paraguay, ya que se eligieron las nuevas autoridades. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta actividad de extensión? Desarrollar y fortalecer los conocimientos en el ámbito de la educación cívica y también de los conocimientos fundamentales de la administración pública paraguaya, muy poco tocado en los colegios a nivel nacional, mediante la participación recíproca de los estudiantes del nivel medio y estudiantes y docentes de la carrera de Economía, Administración y Contaduría Pública de la facultad para el desarrollo de las competencias profesionales. Y así también un poco cumplir con el compromiso social sostenible y la construcción colectiva de saberes en el marco de la extensión universitaria. ¿Cuál fue el objetivo específico? Difundir informaciones relacionadas a la educación cívica y los conceptos fundamentales de la administración pública. Aquí se puede ver los estudiantes que fueron capacitados y esto sucedió el 13 de marzo del 2023. Se le instruyó a los alumnos del Bachillerato Técnico en Contabilidad del Colegio Carlos Pastore del distrito de J. Augusto Saldívar. ¿Quiénes fueron los instructores? Fueron los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Administración y cayeron con Mariela Vera, Fernando Alfonso, Lucía Martínez. Ellos fueron los principales capacitadores. Por supuesto, nosotros como docentes tutores le ayudamos para que esto fuera posible. Los resultados. Se ha mejorado el conocimiento de 91 estudiantes mediante la jornada de capacitación a los alumnos del Bachillerato Técnico de Contabilidad Carlos Pastore y sobre educación cívica, especialmente,
y los conceptos fundamentales de la administración pública dentro del marco del convenio que nosotros tenemos con el colegio. Esto fue una iniciativa, como dije, del programa que tenemos dentro de la Dirección de Extensión y Servicios, y fue fundamental porque en base a ellos también hemos realizado otras actividades en conjunto con otros colegios alrededor de la zona de San Lorenzo, donde queda la Universidad Nacional de Asunción y específicamente la Facultad de Ciencias Económicas. Vimos realmente la necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque el estudiante del colegio es un potencial estudiante también de la Facultad de Ciencias Económicas y necesitamos que ellos conozcan la importancia de elegir correctamente a los que van a gobernar tanto al país en un momento determinado o a la región donde ellos están habitando. Las conclusiones: la vinculación de la academia mediante el desarrollo de programas de extensión permiten interactuar con una mayor cantidad de beneficiarios que se constituyen en potenciales estudiantes de la facultad. Resulta de vital importancia, dado que el papel de la extensión es un brazo extensivo de la academia. La Facultad de Ciencias Económicas tiene ante sí el reto de potenciar la funcionalidad del Centro de Asistencia en Gestión Pública, consolidar su institucionalidad y ganar autonomía para que pueda ser más abarcante y llegar a sectores vulnerables que requieren de la asistencia permanente. Y acá podemos ver a 3 jóvenes que buscan un Paraguay mejor. Muchísimas gracias.